Provérbios capítulo 13 diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos. É um livro de conselhos. E nós sabemos que Salomão, ao escrever este livro, ele usa uma linguagem familiar. Vemos que sempre a expressão filho meu, meu pai, mãe, uma linguagem familiar do lar, de casa. Vemos muitos assuntos que são mencionados aqui. O capítulo 13 do livro de Provérbios, ele vai falar a respeito do bem que é temporário e do bem que é eterno. O capítulo 13 do livro de Provérbios, ele vai nos ensinar a respeito do bem temporário e do bem que é eterno, duradouro. Pois bem, vamos lá. Verso de número 1, usando uma linguagem de pai para filho, ele está dizendo que o filho sábio é aquele que ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Eu sei que nós já mencionamos isso, já falamos sobre repreensão, mas faz parte do ensino repetir. E é isso que o proverbista está ensinando. Por isso, alguns assuntos ele bate na tecla, repete. E isso é bom para nós. Como filho, isso é bom para nós. Como obreiros, eu não sei se você já teve uma experiência que um pastor pegou no seu pé, que um pastor já puxou sua orelha, e às vezes no momento a gente não gosta, às vezes a gente até fala assim, o pastor está se levantando contra mim, o pastor está me perseguindo, o pastor não gosta de mim. Não, não é isso, não é isso. Se você for inteligente, se você tiver maturidade, você vai entender que faz parte do processo para o seu amadurecimento cristão, para a sua vida, para que você possa amadurecer, para que você possa aprender. Porque, meu amado irmão, queira você ou não, amanhã ou depois você vai se encontrar com alguém semelhante a você. Amanhã ou depois você vai ter um liderado que vai ser igualzinho a você. E aí é onde você vai ter que ter o time para você entender que, olha, é desse jeito mesmo. Quando você não é um líder, quando você é apenas um membro, você tem uma visão. Mas quando você assume uma posição de liderança, quando você tem um cargo, eu ouvi uma fala um dia que eu nunca vou mais me esquecer. E se você puder, guarde isso também no seu coração. Lá na Paraná 20, nós estávamos conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos tinham aceitado algumas lideranças, e a fala do pastor foi o seguinte: até hoje, vocês eram as pedras que acertavam os telhados, mas agora vocês são líderes, agora vocês fazem parte da liderança, agora vocês são os telhados. Ser líder é isso. Quando você não é fácil tacar pedra, é fácil dizer, eu faria melhor, eu faria desse jeito. É que você taca pedra na mão. Mas um dia, você pode ser o telhado. E você vai começar a entender como que as coisas funcionam. Por isso, todas as vezes, seja o pastor Vitor, seja quem for, seja o seu líder do departamento, pegou você no pé, puxou a sua orelha, entenda, nenhum líder quer o mal do seu liderado. Todo líder quer o bem. Todo líder quer que o seu liderado aprenda. Quem está entendendo diz amém. Por isso o proverbista está dizendo, olha, o filho sábio, ele ouve a repreensão ou a correção do pai, quando ele erra, e o pai o corrige. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Verso de número 2 diz assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá
a violência. Verso de número 2. Podemos fazer uma pergunta nesse versículo. O que tem saído da nossa boca? Eu peço que, por gentileza, o irmão leia Mateus capítulo 15. O Matias está com o microfone aí. Mateus capítulo 15, versículo 18. Se você puder, passou, eu encontrei, você fica em pé, leia. Mateus capítulo 12 e o versículo 34. É culto de ensino. Hoje o Abraão não está, nem a Josi Carla. Você vai ficar mais à vontade para achar mais rápido, né? Que sempre eles acham mais rápido. Olha só. Mateus capítulo 15, versículo 18. Mateus 15, 18. Depois outro irmão, Mateus 12, 34. Jéssica. Mateus 15, 18, Jéssica. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Amém? Outro irmão, por gentileza, Mateus 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Ou seja, da abundância do coração, disso fala a boca. Então, quando nós lemos esse texto, o proverbista já há muitos anos atrás falando do fruto da boca cada um comerá o bem. Fica uma indagação para mim e para você. O que eu tenho falado? O que eu tenho verbalizado? Como está o meu coração? Vamos lá. Verso de número 3. Verso de número 3. Diz assim, ele vai continuar falando. O que guarda a sua boca, olha só, irmão, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Você pode ter certeza, irmão, quem fala muito se envolve em mais besteira. Tem mais dor de cabeça. Quem fala menos, é isso que a Bíblia está dizendo. Fale menos, ouça mais. Eu quero ler dois irmãos aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vinculado ao verso 3. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. 1 Pedro 3, 10 e 11. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Olha o que Tiago está dizendo. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. É isso que ele está dizendo. Ouça mais, fale menos. Certa feita eu ouvi um pastor dizendo com muita sabedoria: Deus já deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para você ouvir mais e falar menos. Olha o que o proverbista continua falando. Verso de número 4. Ele vai dizer agora: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Aí os gordinhos vão falar assim: tá vendo, pastor? Os diligentes, ser gordinho é bênção. Calma. Vamos lá. Por que que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança? Porque ele apenas diz: poxa, como que eu queria. Como que eu queria. Ele apenas deseja. Como que eu gostaria. Mas não faz, irmãos. Não sai do faria. Faria se eu pudesse. Faria isso. Mas não faz. Ou seja, não toma uma atitude. Não toma uma posição. Você conhece pessoas que conversa com ela, conversa com ele tem cada ideia, tem cada coisa, mas só fica no campo da imaginação. Não sai do imaginário e vai para o real.
E Deus, muitas das vezes, Ele está apenas esperando eu e você tomarmos uma atitude. E o proverbista está dizendo assim, ó, a alma do preguiçoso só deseja, mas coisa nenhuma alcança. Por quê? Porque ele só pensa, mas não age, não entra com a ação. O proverbista ele vai continuar dizendo, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O proverbista está dizendo, em uma palavra bem simples para eu e você entendermos, não ande na mentira, procure sempre andar na verdade, porque contra a verdade, só a verdade. O proverbista ele vai continuar dizendo, no verso de número 7 agora, verso 7, há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Vamos ler aqui um texto de aplicação para esse verso. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quem encontrar, por gentileza. Filipenses 2, 5. Só levante a mãozinha aí. Nosso irmão Matias vai levar o microfone até você. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode ler, pode continuar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pode continuar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Que exemplo nós temos aqui, pastor? Jesus e Satanás. O proverbista está dizendo assim, ó, a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Mas também tem aquele que se faz pobre, mas tem grande riqueza. Jesus se esvaziou de si mesmo. Abriu mão de toda a sua glória. E veio a este mundo como um simples filho da irmã Maria, filho de José, o carpinteiro. E o diabo, pastor? O diabo promete isso, promete aquilo, promete isso, promete aquilo, mas ele não tem nada. Tudo dele é perecível, já vai passar. São momentos. Da mesma forma, há pessoas que se comportam assim. Pessoas que, uma outra aplicação também para esse verso, é que o proverbista está falando de pessoas que vivem de aparência. Aparenta ser rico, mas não é. Tem outras, irmão, que aparenta ser pobre e tu vê, não é nada. Um dia, eu estava trabalhando nas lojas pernambucanas e um senhorzinho muito simples, humilde, com um chinelinho havaiana, uma bermuda jeans, uma camisa branca, discreto. Ele foi, passou o cartão lá, e a gente mexendo nos dados dele, eu vi o score dele, score alto, e tal. E aí, eu olhei e falei, rapaz, realmente, quem vê cara não vê coração, não vê bolsa. Senhorzinho tão simples, né? Mas o score do camarada tá alto, o limite do cartão dele é alto. E aí um colega de trabalho falou assim, rapaz, sabe quem é esse rapaz, esse senhor aí? Ele tem, acho que no mínimo, umas 20 casas aqui, Vicente Carvalho. O camarada é rico. E olha como que ele anda. Bem simples, de chinelinho, anda para tudo que é lugar, ninguém nem imagina que ele tem o que tem. E realmente, há pessoas que vivem assim. E você vê outro, irmão. Às vezes você vê o camarada chegando com um BMW, só que ele está vendendo o almoço
para pagar a janta. E às vezes faz jejum de almoço e janta para poder pagar a parcela do carro. Para que, pastor? Tudo isso para viver uma vida de luxo, aparência. E o proverbista está bem claro dizendo: há pessoas que vivem assim. Há uns que se dizem ser ricos, mas não são. Outros que se dizem ser pobres, mas têm muita riqueza. Verso de número 9. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Quero ler com os irmãos também. Mateus capítulo de número 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Isso, Paulo está tomado. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Amém? Você é luz, porque Cristo está em vós. Eu não sei se você já teve uma experiência de ter um contato com pessoas que não são crentes. E às vezes tem até pessoas que são espirituais, sensíveis espiritualmente, melhor dizendo. Ela olha para você e fala assim: nossa, eu não sei, mas você tem uma vibe tão boa. Não é assim? Quem já teve uma experiência assim? Vai, você parece que tem uma luz em você, você transmite paz. É porque no mundo espiritual ela está conseguindo enxergar que você é luz. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. Eita Jesus! Mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O proverbista está falando que por meios ilícitos, tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tem mais. Verso de número 12. Eu estou correndo para nós tentarmos pegar o 14 hoje ainda, tá? Verso 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Pastor, o que o proverbista está falando aqui? Ele está falando que a demora desanima. A demora desanima. Quem está esperando uma bênção em especial, que você já detalhou para Deus, mas já faz um tempinho que você está esperando? Tem alguém aqui? Ah, pastor, faz anos que eu estou esperando aquela bênção. Faz anos que eu estou esperando que o Senhor... Meu Deus! E o proverbista está dizendo assim, ó, que a esperança demorada enfraquece o coração. E é verdade, irmão. É por isso que não é todo dia que nós vamos estar na igreja sorrindo. Porque por mais que nós tenhamos uma fé em Deus, em Cristo, o tempo vai passando e parece que nós vamos olhando as promessas e não está acontecendo. Pastor, quem na Bíblia teve essa experiência? Abraão. Abraão ficou esperando, o tempo foi passando, Deus falou que ia dar um filho para ele, e o tempo foi passando, Abraão está desanimado. Irmão, se Abraão, que é considerado por nós o pai da fé, desanimou, quem é o Vitor Hugo na fila do pão, irmão? Quem é você? Mas eu quero dizer algo para você e para mim que a palavra está dizendo. Assim como Deus viu que Abraão estava desanimado,
Deus se manifestou a Abraão para animá-lo. E sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus, Flávio, vai se revelar a Abraão, Deus não vai, quem sabe a gente, nesse raciocínio, a gente fala assim, olha, Deus vai se manifestar a Abraão, então Deus já vai cumprir logo. Já vai cumprir. Não, Deus fala assim, não, se eu falei, eu vou cumprir quantas estrelas, Abraão? Abraão, assim será a tua descendência. Demorou mais uns anos, irmão. Mais uns anos para acontecer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que hoje há pessoas assim. E como você mesmo já levantou as mãos, você já falou assim, pastor, eu já fiquei desanimado, já fiquei desanimada, porque eu estou esperando aquela salvação do meu filho, estou esperando aquela restauração no casamento, estou esperando aquela bênção que tanto tenho almejado e nada ainda, não aconteceu ainda, e o desânimo vem, é natural, porque você é ser humano. E os desânimos fazem parte da vida, mas eu quero dizer para você, na palavra de Deus, que o Espírito Santo está falando conosco. Deus prometeu, Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou ao teu respeito. Tanto é que Ele continua, o verso não acaba aí. O verso diz assim, mas o desejo chegado é árvore de vida. É renovo, é ânimo, é bênção. Eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, irmão, aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério, vai acontecer em nome de Jesus Cristo, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai acontecer em nome de Jesus. Se você entrou hoje com teu coração desanimado, fraco, angustiado, receba força, receba vida, receba ânimo em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha o que mais a palavra do Senhor diz, verso 20. Verso de número 20. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Vamos lá? De acordo com o Data Show. 1, 2, 3 e... Anda com sábios e será sábios, mas o companheiro dos tolos... Pastor, o que o proverbista está querendo dizer? É que mudaram um pouco a fala. Eles atualizaram a fala hoje, que está na boca de muita gente, de muito pai, de muita mãe, de muito professor, de muito líder. Qual é, pastor? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Quem é o teu convívio, as tuas amizades? Estão te influenciando? Estão te motivando? Ou estão te puxando para baixo? 1 Coríntios 15, 33, ele é bem conhecido. Bem conhecido. 1 Coríntios 15, 33. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 15, 33. 1, 2, 3 e... Não vos enganeis, as más conversações corrompem. Amém? Então, irmãos, temos que ter cuidado. Quem são as nossas amizades? Quem são aqueles que estão ao nosso redor? Vamos lá. Versículo de número 22. Versículo de número 22. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 22. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Amém? Eu acho lindo, porque a Bíblia, ela nos ensina tudo.
até você administrar seus bens, sua casa. Eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa aqui, uma pessoa, pelo menos uma, que você hoje tem a sua casa, mas é porque, graças a Deus, papai trabalhou bastante antes de você e deixou algo para você. Pelo menos uma pessoa tem aqui. Isso é bíblico. É o conselho que ele está dando. Olha só, o homem de bem deixa uma herança. Pastor, isso também quer dizer qual é a herança? A herança, tem muita gente que briga por ela. Mas a visão do proverbista, ele não está falando aqui de legado. Tá? Legado, ele deixa na pessoa. Herança é deixada para a pessoa. Amém? Então, legado se deixa na pessoa. Herança para a pessoa. Amém ou não amém? Então, há pessoas que, com certeza, papai faleceu, mamãe faleceu, não deixou uma bicicletinha para contar história para você viver. Pelo contrário, deixou dívida para você pagar. Mas, alguns ensinos, legados, ele aplicou em você. Foi aplicado em você. Mas também há pessoas que deixaram, além de um legado, deixaram uma herança. E nós vemos, tem um rei na Bíblia, se você puder me ajudar aí, tem um rei na Bíblia que Deus ia trazer algo para ele, no seu reinado, só que ele se arrepende. E aí Deus fala assim, ó, tá bom, para você eu vou ter misericórdia, mas para tua posteridade o juízo vai vir. Sabe o que ele disse? Para mim tá bom, meu irmão. O negócio é comigo aqui, meu filho que vai se virar depois. Tem um rei que fez isso. Tem gente que não pensa nos filhos. E tem gente que pensa assim. Eu vou viver agora, meu filho que se vire, eu tive que batalhar para conquistar, vou dar de mão beijada para ele. Não tem gente que pensa assim? Fiz de tudo, vou deixar. Só que olha o que a Bíblia diz assim, um homem de bem, aquela pessoa que tem um coração bom, ele faz de tudo para também deixar algo para os filhos dos filhos. Então, além de você deixar um legado, deixe também uma herança. Isso que o proverbista está falando. Vamos lá. Por quê? A partir do momento, eu aprendi isso com a paternidade. Quando nós não temos filhos, nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito em nós mesmos. Só que os filhos vêm para quebrar a gente. Porque nós começamos a pensar mais nos filhos do que na gente. Eu me lembro que na minha infância e adolescência, quando a traquinas era 50 centavos, que eu pedia para minha avó dinheiro para ir comprar traquinas de 50 centavos, e eu comia, gostava de deixar na geladeira para ficar ela bem geladinha, e comia, e era uma briga com meus irmãos, vou te dar só uma, e tal, e a pior coisa, quando estava na última, meu irmão falou assim, dá uma aí, era a última, irmão, e da última é difícil, quando ia dividir as coisas, e eu via algumas vezes a minha mãe abrir mão da parte dela na hora da comida, para falar assim, coma vocês. No momento a gente nem imagina, a gente quer comer. Só que essas coisas a gente só vai aprender quando nós nos tornamos pais. Até hoje eu gosto de traquinas, irmão. Quando a Valentina vem pedir, eu não penso duas vezes, pega, filho. Quando eu estou comendo algo, pega. Filho é diferente.
Quando você está casado, que não tem filho, você está comendo ali e você está orando, oh meu Deus, que ela não coma tudo, porque se sobrar eu como. Mas quando vem filhos, a gente já come, já pega. Não, vou deixar um pedaço para você. Nós começamos a pensar mais neles do que em nós. E o proverbista está dizendo assim, ó, e o homem de bem faz isso. Quando ele partir, ele vai deixar uma herança para os filhos e os filhos dos filhos. Eu me lembro que os avós da minha esposa deixaram uns negocinhos aí para elas. E hoje, nós, do nosso tempo, da nossa geração, precisamos pensar assim também. Pensar nisso. Investir nos nossos filhos, filhos dos filhos. Eu acho tão bom quando eu converso com o irmão e eu vejo o irmão falando assim, olha pastor, eu já estou juntando, a filha dele tem a mesma idade, ou mais nova que a Valentina. Eu conversando com o irmão, eu falei assim, ó pastor, eu já estou quase, pelo valor que eu vi da faculdade da minha filha, já estou quase já, graças a Deus a faculdade dela já está garantida. Eu falei, uau, que legal. Isso é bom, Deus vai te abençoar mais ainda. Porque você está pensando nos seus filhos. Você está pensando no melhor para eles. E Deus abençoa quem isso faz. Por isso que o proverbista ele vai dizer assim, ó, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, aquele que não pensa assim, até o que ele tem lhe será tirado. Perde-lhe. Não fica para ele. E olha o que o proverbista continua. Quando ele começa a falar a respeito disso, olha o que o verso 23 diz assim: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem pela falta de juízo. Tem alguém que tem outra tradução aí, NVI? Tem aí? Se puder puxar aí. Tem aí? Pega aí, Paulo, por gentileza. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Tem mais alguém? Tem ali? A Eva. Vai lá, Eva. Leva lá, Matias, para Eva. A Eva tem uma tradução diferente também. Isso. Pastor, o que esse provérbio quer dizer? Vamos lá. A terra dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Amém? Cadê? Tem mais aí? Isso. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Isso está falando também, irmãos, a respeito das governanças, das lideranças. Mas também, quando nós lemos na tradução da Almeida Corrigida, o que parece que nos dá a entender é que, mas alguns há que se consomem por falta de juízo, ou até por falta de administração também. Ou seja, há pessoas, o proverbista está falando assim, há pessoas que ele é pobre, mas ele está em abundância. E eu posso falar algo para você? Tem irmãs, tem irmãos que recebem um salário mínimo. Mas você vai na casa dele, você vai na casa dela, tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem janta e tem o lanchinho da noite ainda, se deixar, da madrugada. Agora tem gente que tem um salário tão bom, quando vai passar coisa de comer, ele ainda passa no cartão de crédito. Esses dias eu estava com um irmão,
E nós estávamos comendo. E ele foi passar. Ele foi passar no cartão de crédito. Eu falei, irmão, me perdoa. Eu vou pagar o seu. Não, pastor, eu passo aqui. Não, você vai passar aqui no crédito, irmão. Tu vai comer ela agora. Mais tarde ela já vai estar no vaso. No mês que vem, na fatura, tu vai estar pagando ela. Eu falei, não aceito isso não para sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Ei, tem gente que não sabe administrar o seu dinheiro. Tem gente que é péssima em administrar o seu dinheiro. Você quer ver a maior desculpa? A maior desculpa, já vou entrar aqui agora. Você vê qual é a maior desculpa das pessoas que não são dizimistas na igreja? Pastor, não. Tem alguém que está com medo de falar, pode falar. Não sobrou. Só que Deus é sóbrio, irmão? Não. Então, vamos aproveitar que é só crente aqui, graças a Deus é culto de ensino. Vamos aproveitar que é só crente. Quando Jesus fala de dinheiro, a única vez que Jesus vai dar um foco maior, que ele compara como um Deus, é a riqueza. E ele vai dizer assim, ó, porque não há como servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Pastor, o que isso quer dizer? Eu posso falar uma coisa para você, não se assuste. Quem não é dizimista, eu entendo que ainda não se converteu. Não estou dizendo que não vai para o céu, tá? Porque eu não tenho a chave de lá. Não tenho a chave de lá. Não posso falar se você vai ou não vai. Mas quem não é, ainda não se converteu. Pastor, como assim? Deixa eu te explicar. Se Jesus está falando que o amor ao dinheiro, a riqueza, ela é como um Deus. E se dentro do coração do homem ainda está aquele negócio, é porque ele ainda não se converteu, irmão, de verdade. Porque dentro do coração do homem tem espaço para dois deuses? Sim ou não? Está com medo de falar, irmão? Sim ou não? Não. Então aquele que é convertido, ele sabe que o Deus que é dono do ouro e da prata vai suprir todas as suas necessidades. Agora, quando você pega assim, meu Deus, vai faltar, não vou dar não, esse mês, olha, deixa para lá. Você está mexendo com a sua fé, porque você não está crendo que Deus pode lhe abençoar. Irmão, tem irmãos aqui na igreja que podem falar com maior propriedade. Tem irmãos aqui que são fiéis. Posso falar uma coisa para você? Pode passar alguns apertos, mas as providências de Deus sempre chegam. Sempre vem. Então, pegando esse gancho, eu não ia falar isso hoje. Pegando esse gancho, começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, enche o meu coração. Não deixa a riqueza, o amor ao dinheiro reinar no meu coração. Ah, mas o pastor vai pegar o meu dinheiro e vai para Beverly Hills. Ô, irmão, se eu gastar o seu dinheiro com má administração, Deus vai tratar, mas a minha parte eu faço toda semana entregando o meu dízimo. Seja pouco ou seja muito. A minha parte com Deus eu faço. E o proverbista está dizendo assim, ó, tem gente que tem má administração. Não consegue administrar e por falta de má administração padece. A minha esposa até fez um vídeo brincando e eu falei assim, isso é uma verdade. Que ela está ali vendo no aplicativo, parcela R$10, parcela 30, parcela 50, parcela 80, parcela 100, parcela 25, parcela 15. Quando vê o total 1.500, ela cai para trás.
E até eu me policio nisso, porque ela briga comigo que eu não anoto. Eu tenho que anotar. Porque a gente passa cartão aí, a gente vai passando cartão de parcela de 20, de 30, 50. Quando vai ver, junta tudo, irmão. Aí não vai adiantar, a gente fala assim, ô pastor, ora por mim, pastor. O negócio tá difícil, tá, o devorador tá vindo. Aí o devorador fala assim, rapaz, não é eu não. É tu que não sabe administrar o teu dinheiro. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Fechando. Eita, Jesus. Fechando o capítulo 13. Verso 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho. Mas o que o ama, ao seu tempo, o castiga. O que retém a sua vara aborrece a seu filho. Pastor, o que o proverbista está ensinando aqui? Papai, não diga só sim para o seu filho. Não diga só sim para o seu filho. Diga não também. A Bíblia é maravilhosa que ela nos ensina tudo, irmãos. E você já viu um filho que é criado, que é tudo que o pai, tudo que a mãe, tudo que ele pede, o pai e a mãe faz? Você já viu como que esse filho é criado? Mimado, egoísta. Vai ter dificuldade de ter amizade. Vai ter dificuldade de se conviver no meio das pessoas. Sabe por quê? Porque o papai, mamãe sempre quer fazer tudo. Eu sei que isso, eu estou fazendo um curso e eu sei que isso mexe muito com a gente, porque, por exemplo, eu tive dificuldade na minha casa quando era criança. Muitas limitações na hora de comer. Muita mesmo. E hoje eu transfiro na minha filha o quê? Eu não vou deixar faltar nada para ela. Comida, o que ela quiser, eu vou lá e compro. Brinquedo, olha o que quiser, vou lá, me aperto. Isso. A gente tenta fazer isso porque a gente não quer que os nossos filhos passem. Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Só que eu vi um pastor um dia explicar algo que eu falei, caramba, isso aqui é verdade, cara. Um dia, seu filho pediu um videogame, ele falou assim, não vou te dar não. Mas pai, não. Quem sabe um dia eu te dê. Mas o senhor não tem dinheiro? Não vou te dar. 1 ano depois, ele comprou o videogame. E ele falou assim, sabe por que eu não te dei quando você pediu? E por quê? O papai tinha dinheiro. O papai podia comprar à vista. Mas eu estou te dando tudo que você quer e você é muito fácil para você. Você precisa aprender que na vida não é assim. Na vida nós não temos as coisas de mão beijada, irmão. Só quem tem é os filhos do Silvio Santos. A gente tem que ralar. A gente tem que suar. E temos que passar isso para os nossos filhos. Posso falar uma coisa para você? Mais nova Valentina, lá em Mongaguá. Tinha uma pracinha. E tinha bastante lojinha. E toda vez que a gente andava lá, eu trazia um brinquedinho para ela. Nem que seja aquela bolinha de R$1 da moedinha, não tem? Você coloca a moedinha e sai uma bolinha. Nem que seja uma bolinha, eu trazia para ela. E sabe o que eu percebi que ela estava ficando? Ela assim, vou sair com o papai, mamãe, vamos sair. Porque ela já sabia que ia ganhar presente. Aí eu falei, então eu comecei a dar uma lição para ela. Fui, passei no meio das lojas, estavam todas as lojas abertas. Irmão. Pensa. E ela, papai. Eu falei assim, não, papai não tem dinheiro. Eu tinha, irmão. E chorou, e berrou, e fez isso. Eu falei, não tem. Deixei ela acalmar, fui para casa, não dei brinquedo para ela, não dei nenhuma bolinha de R$1. Fui, sentei, olhei para ela e falei assim, filha, papai hoje não tem. Isso você precisa entender. Ela passou, ela é pequenininha. Não, mas de pequenininha já vai falando, irmão. Criança guarda tudo.
Criança é uma esponja, absorve tudo. Assim, ó, papai hoje não tem, você tem que aprender isso. Porque a pior coisa que tem, é você chegar numa loja, chegar num lugar e ver o filho fazendo aquela bagunça e a mãe toda envergonhada. Não, mãe, eu quero. Eu falei assim, você vai ser assim em nome de Jesus. Nós temos que ensinar. Começar a impor limite aos nossos filhos. E eu estou falando isso serve para mim, porque a minha filha só vai fazer 6 anos agora. Eu estou ainda começando. Tem pais aqui hoje que pode usar de falar isso com maior propriedade, porque já tem filhos criados, já filhos adultos, pode falar. Eu estou falando porque a palavra de Deus, ela nos orienta a isso. E isso serve para mim também. Porque tem 2 pequenininhas lá, que vai chegar uma hora que elas vão querer fazer show, porque o papai não vai dar o que elas querem. Tem gente aqui que não tem ainda filhos, mas você vai ter. E essa palavra sai para você ir guardando, para você, opa, eu preciso ensinar isso. Eu preciso orientar isso, pegar isso. O que retém a sua vara, sabe o que ele está dizendo? É que tem hora, irmão, que ó, tem que rolar, irmão. Meu Jesus, é ao vivo, Senhor. Daqui a pouco vão me ligar. Tem hora, irmão. E ó, tem que rolar. Quem já apanhou de pai e mãe aqui? Quem já apanhou? Não vi não. Quem já apanhou de pai e mãe, levanta a mão e diz amém. Ô, irmão. Já teve aquela varinha da goiaba, da pé de goiaba, né? Que dói, irmão. Ei, Maeva, né? Cadê o Natan? Ei, Maeva. Varinha de goiaba, chinelo, a cinta. Mas graças a Deus, irmãos, estamos todos vivos aqui bem. Glória a Deus por isso. Você virou marginal, irmão? Não, né? Graças a Deus você está aqui. Por quê? Porque às vezes é preciso tomar umas palmadinhas. E nós vamos chegar lá, tá? Nós estamos no capítulo 13 ainda. O proverbista vai ensinar que você pode, mas você não pode matar a criança. Nós vamos estudar isso. O proverbista vai falar sobre isso. Da mesma maneira que ele fala que você pode dar umas... Ele vai assim, olha, mas vá com moderação. Não vai espancar a criança. Vai deixar hematoma roxo na criança. Não é verdade? Eu sou de um tempo na igreja, graças a Deus criado na igreja, que os porteiros puxavam a gente pela orelha. Puxava pela orelha, irmão. Na igreja, os porteiros. Ô, irmão Rodrigo, eu me lembro de irmão Rodrigo até hoje na minha vida. Puxava, Ezequiel. Você é dessa época, Ezequiel? Tá ficando velhinho igual eu, hein, Ezequiel? Puxava pela orelha. Aí a mãe, tu pensa que a mãe assim, eu vou ligar pra polícia, não pode tocar. Tu pensa que a mãe falava isso, irmão? Nossa mãe falava isso? Não. Sabe o que a mãe falava? E em casa tem mais, viu? É desse jeito. E graças a Deus, irmão. Por quê? Para aprender que na igreja não é lugar de bagunça. Na época, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinha salinha das crianças não, irmão. Era todo mundo aqui, ó, sentado junto e misturado. E o engraçado, que tinha mãe que ficava assim já, ó. Oh, glória! Já ficava com a sandalinha aqui assim, ó. Porque se o filho aprontasse assim, olha aqui, ó, o menino já olhava, já, ops. Não era assim? Ei, irmão, você que é pai, e você que será pai, mãe, coloque limite nos seus filhos. Ensine-os na verdade. Da palavra é verdade. Sabe por quê? Eu louvo a Deus pelas surras que eu tive.
porque ajudaram na formação do meu caráter. Eu já disse isso aqui. Um dia eu roubei R$5. Tomei uma surra, meu pai me levantou com uma mão, tirou a cinta e me deu. Não tinha nem pra onde correr. Eu acho que foi aí que eu aprendi a rodar no manto. Porque ele me levantou com uma assim, Matias, não tinha nem pra onde correr. Porque eu peguei R$5 da carteira dele sem pedir. Depois disso, eu via moeda em cima da mesa, via dinheiro em cima da cadeira. Eu pegava, irmão? Não, porque na hora eu já via aquela imagem. Eu rodando no manto. Me fez bem. Então, não estou falando aqui, entenda, tá? Papai vai chegar assim, olha filho, já sabe hoje, hein? O pastor falou que eu tenho que cuidado, mano, não vai espancar o menino, pelo amor de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, ó, mas o que ama, ao seu tempo, castiga. Então, há duas maneiras de você educar hoje uma criança. Dando umas palmadinhas e castigando. Cortando, que até hoje é mais ensinado isso, né? Mais o castigo do que dar umas palmadinhas. Tira o celular, tira o Wi-Fi, tira a mesada, tira isso daqui, e assim vai. Mas o proverbista está dizendo que nós devemos ensinar, cuidar, repreender. Sabe por quê? Porque depois cresce e vai dizer assim, ó, meu pai nunca me ensinou isso. Minha mãe nunca me ensinou isso. Por isso, quão importante é a igreja na sociedade, irmão. Porque tem pais que, infelizmente, não fazem por mal, mas não foram orientados, não foram ensinados e não passam isso para os filhos. Sabe onde eles aprendem? Na igreja. Por isso a igreja tem um papel fundamental na sociedade também. Porque o fruto do Espírito, a vida em Cristo, ela muda a pessoa, transforma a pessoa. Então não adianta eu falar que eu sou um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não adianta você falar que é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Não adianta você falar que é um moço, uma moça, cheia do Espírito Santo, de Deus, se você não é obediente aos seus pais, se você não ajuda na sua casa, se você não se comporta como um filho cristão, como uma filha cristã. E você como pai, como mãe, ensine. E o melhor ensino, irmãos, não adianta, é você ser o exemplo. Seja o exemplo. Amém ou não amém? O justo come até que a sua alma fique satisfeita. Ei, glória a Deus. Já falou de comer de novo, irmão. Mas o ventre dos ímpios terá necessidade. E ele finaliza esse provérbio.